Amém. Acho que o Vitor tá animado porque é aniversário da mãe dele. Esse amém aí foi um amém animado. Amém. Glória a Deus. O nosso Deus é bom. Nosso Deus é fiel. É muito bom a gente poder estar na casa do Senhor. Vocês já sabem que a gente está fazendo aqui uma leitura de todas as cartas do Novo Testamento nas nossas quintas-feiras, estudando um pouquinho do que cada carta fala. Pastor Thomas já começou essa carta de 1 Tessalonicenses e hoje eu vou conversar com você um pouco sobre a segunda parte dessa carta. Mas antes, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, estamos aqui na Tua presença, Senhor, e nesse momento entregamos a Ti, Senhor, o nosso coração, entregamos a Ti, Senhor, quem nós somos, Senhor, entregamos a Ti as nossas mentes. Nós já declaramos aqui, Senhor Deus, que nada mais importa somente a Ti. Declaramos que o Senhor é fiel para prover. Declaramos, Senhor Deus, que o Senhor pode nos renovar, Senhor Deus, que nada, Senhor Deus, que nós temos aqui, Senhor Deus, nós queremos manter, mas nós queremos que o Senhor transforme, que o Senhor faça a Tua vontade. Então, nesse momento, abrimos também o nosso coração e a nossa mente para receber aquilo que a Tua palavra, Senhor, que é verdadeira. A Tua palavra, Senhor, que é o caminho. A Tua palavra que ilumina os nossos pés, os nossos passos, Senhor Deus, tem para nos falar nessa noite. Então, abrimos o nosso coração e a nossa mente e falamos, Espírito Santo, Senhor, tem liberdade de agir no nosso meio. Nos transforma, Senhor, e nos renova. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. E nós vamos começar em 1 Tessalonicenses lá no final do capítulo 4, que é mais ou menos aonde o pastor Thomas parou. Mas tem uma fala de Paulo, que é exatamente esse o tema que eu queria refletir com vocês hoje na pregação, que é sobre quando ele fala que nós somos filhos da luz. E esse vai ser o título da nossa mensagem hoje, que nós somos filhos da luz. E eu vou usar bastante a Bíblia hoje, na verdade, menos o iPad. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia, nós vamos ler do capítulo 4, 16 e 18. Vamos ler 16 e 18. Que diz assim: Porque, dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. E esse é que o nosso... Quando a gente vai ver, a gente sabe que o pastor Thomas pregou sobre como que a gente pode agradar a Deus, ter uma vida agradável ao Senhor. A gente sabe que a igreja de Tessalonicense era uma igreja que estava sofrendo muitas perseguições e graças a Deus Timóteo volta com coisas boas para falar da igreja para Paulo. A gente sabe que Paulo teve que sair dali por causa da perseguição, mas ele sentia muita saudade da igreja de Tessalônica. A gente sabe que Paulo ali ele fala a todo momento que ele quer rever eles, que ele está com saudade deles. E aí a gente tem Paulo enviando Timóteo. Timóteo vai lá ver como está a igreja e quando ele retorna com boas notícias sobre a igreja, falando que por mais que a igreja ali estivesse sendo perseguida, era uma igreja que estava permanecendo, uma igreja que estava agradando ao Senhor. E aí Paulo, na sua carta, vai falar sobre como podemos agradar ao Senhor. E aí ele vai falar bastante no final sobre a segunda vinda de Cristo. E quando a gente tem essa fala de Paulo, a gente está falando sobre algumas pessoas que estavam ficando preocupadas, porque o que estava acontecendo é que as pessoas estavam sendo perseguidas, algumas pessoas estavam sendo mortas, e eles estavam preocupados, porque algumas pessoas já tinham morrido e Jesus ainda não tinha voltado. Então a gente tem a grande fala de Paulo falando assim, olha, porque dada a ordem, você pode deixar o versículo para mim, por favor? Porque dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, aqueles que morreram com Cristo, fiquem tranquilos, porque eles também vão ressuscitar nesse dia. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, console-se uns aos outros com estas palavras. O que Paulo está falando, olha, aqueles que morreram também vão ressuscitar e nós, quando nós estivermos vivos, nós vamos encontrar Jesus nos ares. E é claro que a gente aqui tem essa grande palavra também, que a gente pega exatamente quando a gente estuda sobre o arrebatamento, a gente estuda bastante 1 Tessalonicenses, mas é muito interessante, eu não vou ficar aqui sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus, porque o pastor Thomas pregou sobre isso no domingo, mas eu acho muito interessante quando Paulo ele fala sobre isso, e ele fala sobre isso precisa ser algo de consolação. Muitas vezes na igreja a gente não fala do arrebatamento,
arrebatamento, porque as pessoas já acham que arrebatamento é uma coisa para trazer medo. Mas a verdade, o que Paulo vai nos ensinar aqui é que quando nós somos salvos, quando nós somos filhos da luz, arrebatamento é algo que precisa trazer alegria, é algo que precisa trazer expectativa, é algo que precisa trazer consolo. Eu sei que a gente tem aqueles filmes, né, deixado para trás, aquelas coisas todas. Eu já contei aqui a história de uma vez que eu acordei, meus pais não estavam em casa e só tava a roupa dos meus pais, porque eles tinham descido para, não sei para que era, não tava nem meus pais, nem o Thiago em casa, eu tava sozinha em casa. Acho que eu tinha por volta de uns 12, 13 anos, eu comecei a chorar, me arrependi diante do Senhor, achei que Jesus tinha voltado e eu tinha ficado, e aquele desespero todo. Quem aqui já foi criança na igreja sabe como é que é. Quem aqui já foi adolescente na igreja também já ouviu da tia da escola falando: olha, cuidado, hein, com o que você está fazendo na escola, porque Jesus pode voltar. E tudo isso faz parte. Mas a verdade, queridos, é que a volta de Jesus não é algo que precisa nos dar medo. Não é algo que a gente precisa pensar e ser algo pesado. Não é algo que a gente precisa pensar e a gente está sempre com aquele temor, sempre com aquele medo. Se você está sempre com medo da volta de Jesus, talvez a gente precise repensar um pouquinho como está sendo o nosso estilo de vida. Mas a verdade é que quando nós somos cristãos, quando nós somos filhos da luz, quando nós estamos aqui servindo ao Senhor, amando ao Senhor, se a gente erra, a gente se arrepende, a gente tenta consertar, a gente não olha para as circunstâncias, mas a gente olha para Cristo. O arrebatamento é algo que nos traz alegria, é algo que precisa nos trazer consolo. Eu acho lindo Paulo falar que falar do arrebatamento traz consolo para a igreja. É lindo ele falar que falar de arrebatamento traz consolo aos nossos corações. E por que muitas vezes a gente vive essa vida e a gente nem pensa no arrebatamento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não é o arrebatamento dele, o nosso arrebatamento, que nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo. É interessante que Paulo, ele fala assim, quando nós estivermos vivos, né? Então Paulo tem essa urgência. Ele cria que a volta de Jesus Cristo poderia acontecer ainda enquanto ele estivesse vivo. Até porque vamos lembrar que, assim como o pastor Thomas falou no domingo, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento que ele vem. Uma certeza é que nós temos, é que ele vem. E é muito interessante que Paulo, ele deixa muito claro, quando nós estivermos vivos. E é bonito ele, porque ele tem essa confiança de que o Senhor vai voltar, e ele pode voltar agora. Ele tem essa confiança no Senhor em quem ele crê. E a gente também precisa aprender a viver com essa urgência. Essa urgência de falar assim, enquanto eu estiver aqui, quando o Senhor voltar, essa urgência de saber que o Senhor pode voltar daqui a 1 segundo. O Senhor pode voltar a qualquer momento. Essa urgência de crer e de se alegrar na volta de Jesus. Eu sei que muitas vezes a gente brinca falando assim, Jesus, espera um pouquinho, espera isso acontecer, espera aquilo acontecer. Queridos, não tem nada melhor do que a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente se reúne para esperar Jesus voltar. É só por isso que nós estamos aqui como igreja. A gente se reúne para se encorajar, para a gente se manter, para a gente estar ali se ajudando, comentando ou ajudando o irmão, falando assim, olha, bota um pouquinho mais de azeite, olha, fica atento, fica alerta, porque a gente vai ler aqui que logo depois Paulo vai falar como a gente tem que esperar. Até porque, como o pastor Thomas falou aqui muito bem, a nossa preocupação não é quando o Senhor vem, a nossa preocupação é como nós estamos nos preparando para quando o Senhor vier. Né? A nossa maior preocupação hoje é como eu estou vivendo e como eu estou me preparando para a volta dele. Agora, a gente fala que a gente não sabe a hora que Jesus vai voltar, mas não se engane. A igreja não vai ser pega de surpresa, porque a gente já está esperando, a gente já está declarando, a gente já está lendo sobre, a gente já está falando sobre. Nós sabemos que ele vem, nós não vamos ser pegos de surpresa, como a gente vai ver aqui que Paulo vai chamar aqueles que estão na escuridão. E a gente, como nós somos filhos da luz, nós sabemos, nós cremos na volta de Jesus Cristo. Querido, você tem que ser uma confiança, mas você tem que ter uma confiança na volta de Jesus. A gente precisa pensar 1000 vezes mais na volta de Jesus do que a gente pensa. É uma confiança, é uma certeza. O meu Senhor vem para me buscar. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, Maranata, ó, vem Senhor Jesus. Essa madrugada eu acordei até porque eu estava um pouco sem ar, estava com alergia, mas quando eu olho pro relógio, 3 horas da manhã, né? Sempre assim, né? Sempre acordo 3 horas da manhã. E aí eu acordei 3 horas da manhã e aí eu fiquei orando, porque eu não estava conseguindo dormir. Eu falei, Senhor, eu vou ficar aqui. Eu fiquei orando na presença do Senhor. E era muito essa certeza, Senhor, a hora vem, Senhor Jesus, vem quando o Senhor... eu quero estar preparada, eu quero te esperar da melhor forma. E é exatamente isso. Muitas vezes a gente, só no nosso momento de oração, não sei se você já passou por isso, só no seu momento de oração, de seu devocional, só fica assim, ai, Senhor, que saudade que eu tô do céu, que eu nem conheço, né? Que saudade que eu tô do Senhor, pode vir, eu sei que o Senhor está preparando o meu lugar, mas Maranata,
vem, Senhor Jesus, a minha alma quer estar pronta, eu quero me deleitar em Ti, eu quero ver o Senhor face a face, eu quero estar diante do Senhor. A gente precisa querer ter essa expectativa diante da volta de Jesus Cristo. A gente pensa na volta de Jesus Cristo e como se fosse algo ruim, como se fosse algo, meu Deus, então eu preciso me concentrar. Queridos, a volta de Jesus Cristo é a nossa maior esperança, é a nossa maior alegria. Não existe consolo maior do que saber que o nosso Jesus veio, Ele morreu, Ele ressuscitou e agora Ele está preparando o nosso lugar e Ele ainda vem nos buscar. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é só Jesus veio, morreu e ressuscitou por você. A mensagem do Evangelho é Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele vem por você. Essa é a mensagem que a gente prega. E essa é a nossa esperança. Isso precisa trazer pra gente alegria. Por isso que Paulo está falando, olha, fiquem calmos. Aqueles que morreram vão ressuscitar. Nós que estaremos vivos, nós vamos encontrar com Jesus nos ares e nós vamos viver com Ele para sempre. Que isso seja motivo de consolação para vocês. E aí, logo depois a gente vai ver no versículo 5, no capítulo 5, versículo 1 a 5, ele vai continuar falando sobre a volta de Jesus. E ele vai falando assim: irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem que perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. O que Paulo está falando é, Jesus vem, Ele vem nos buscar. Vai ser como um ladrão, significa que ninguém está esperando, né? Quando ninguém espera um ladrão chegar, você não marca a hora, 8 horas da noite, o ladrão vai vir aqui na minha casa, tá? Ninguém espera o ladrão, ele vem. Mas o que ele fala é que nós que somos filhos da luz, que não estamos nas trevas, e isso é algo que precisamos declarar aqui, que nós não pertencemos às trevas, você não pertence às trevas. A partir do momento que nós temos Jesus Cristo, nós somos chamados de filhos da luz. Para nós que somos filhos da luz, nós já estamos com a expectativa da volta de Jesus. Por isso que sim, vai ser num piscar de olhos, vai ser num momento que a gente não sabe, mas nós não vamos ser pegos de surpresa. Para a gente não vai ser como um ladrão da noite, porque essa é a nossa maior expectativa. E ao mesmo tempo que Paulo está falando mas para aqueles que estão na escuridão, para aqueles que não estão na luz, aquilo vai trazer destruição. Ou seja, a volta de Jesus para aqueles que não estão em Cristo, para aqueles que estão na escuridão, é sim um dia de juízo, é sim o dia do Senhor, é sim um dia de juízo, um dia de destruição, um dia que as pessoas precisam ficar preocupadas realmente, mas para aqueles que estão na luz, para aqueles que têm Cristo, para aqueles que são salvos, é o dia da nosso resgate, é o dia da nossa redenção, é o dia da nossa vitória, nós vamos ter corpos glorificados, nós vamos encontrar Jesus no céu, é o dia que a gente se alegra, é a nossa maior esperança. Você vê a diferença? Por isso que Paulo está falando muito claro aqui, olha, se você está na escuridão, sim, se preocupe. Mas se você está na luz, queridos, esse é o melhor dia da nossa vida. Esse é para qual nós estamos esperando. E Paulo deixa muito claro aqui qual é a separação. E nós precisamos crer que nós somos os filhos da luz. Nós temos o Espírito Santo, nós somos selados, marcados. Nós temos a marca do Espírito Santo na nossa vida. Nós somos selados pelo nosso Deus. Nós aceitamos Jesus Cristo. Nós somos a igreja, a noiva de Cristo. E nós precisamos deixar que isso seja a nossa alegria, porque sim, quando esse dia vier, eu vou estar nos ares com meu Salvador Jesus Cristo. E por mais que sim, infelizmente as pessoas sofram, porque as pessoas que não têm Jesus Cristo vão sofrer, a verdade é que nós não estaremos participando desse momento de juízo. E isso traz duas coisas para nós que somos igreja. Isso traz a alegria da nossa salvação, mas também nos faz pensar naqueles que não estão na luz. Me faz pensar naqueles que eu não quero, que sofram porque estão na escuridão. Me faz pensar, talvez, num familiar, numa pessoa próxima, talvez numa pessoa que a gente ame, talvez numa pessoa amiga, que a gente pense, uau, essa pessoa precisa vir para a luz, porque vai chegar um dia que a gente acha que não vem, né? Você viu o que Paulo falou? A gente vai querer paz, a gente quer segurança, e como um ladrão da noite vai acontecer esse dia. A gente acha que nunca vai chegar. O pastor Thomas falou sobre isso, sobre os dias de Noé. Ninguém acreditava que o dilúvio vinha, a gente acha que nunca vai acontecer.
Mas a verdade é que a Bíblia declara que vai. E nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. E o que a Bíblia está falando para nós é: vai chegar um dia que essa separação vai ser feita. Que aqueles que vivem na escuridão e aqueles que vivem na luz vão receber diferente. O joio vai ser separado do trigo. E nesse momento, é aquele momento que a gente precisa também se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, me ajuda a trazer mais pessoas para a luz. Senhor, me ajuda, Senhor Deus, com a minha luz. Por isso que a Bíblia fala que nós somos o quê? A luz do mundo, o sal da terra. Mas se o sal perde o seu sabor, ele não é feito para nada serve um sal sem sabor, para nada serve uma luz que é colocada uma vasilha por cima. Por isso que nós somos chamados de embaixadores de Cristo, aqueles que vão levar o evangelho, que vão falar do amor. E por mais que as pessoas à nossa volta não creem, a gente continua crendo no evangelho, a gente continua orando por essas pessoas, a gente não desiste de ninguém, porque a gente crê que assim como eu sou filho da luz, a gente crê que as pessoas à nossa volta também podem ser. Então, quando a gente fala sobre a volta de Jesus, a gente fala sobre a nossa alegria, mas a gente também está falando aqui sobre a importância da nossa missão, sobre a gente espalhar o amor de Cristo, sobre a gente pregar a verdade. Não é uma verdade, queridos, que é para o nosso ego. Hoje em dia a gente vê muita igreja que prega o evangelho falando como se Jesus fosse aquele que fosse me dar muitas coisas. Um Jesus que só servisse para me dar uma boa vida aqui. Queridos, Jesus é muito mais do que isso. Jesus a gente prega porque vai salvar a sua alma, não é porque vai salvar as suas coisas, não é porque vai salvar o seu futuro. Jesus vai salvar a sua casa, salvar a sua alma. Jesus vai te dar uma vida eterna ao lado dele. Esse é o evangelho que a gente prega. Por isso que a gente precisa pregar muito mais sobre a volta de Cristo do que, infelizmente, a gente tem pregado, porque essa realmente é a nossa maior esperança. Mas nós não pertencemos à treva. E quando a Bíblia fala sobre noite, ela fala exatamente sobre, aqui nesse caso que Paulo está falando sobre essa noite, ele está falando sobre pecado, ele está falando sobre aqueles que vivem numa ignorância espiritual, sobre aqueles que vivem uma vida sem discernimento. Paulo está falando sobre aqueles que de noite fazem um monte de coisa, acham que ninguém vai ver, que nunca vai ser exposto, aqueles que estão perdidos na noite, aqueles que estão perdidos em seus próprios pecados, aqueles que não conseguem ver, porque a verdade é, quando a gente coloca uma luz, a gente vê tudo, né? Então, aquelas pessoas que estão na escuridão são aqueles que praticam todo o mal, aqueles que estão envoltos em pecados, aqueles que estão fazendo o que o mundo fala para eles fazerem. E aí a gente tem aqueles que estão na luz, aqueles que pertencem a Jesus Cristo, que precisam sim viver de forma diferente. E aí Paulo vai falar sobre a vinda de Jesus e logo depois ele vai falar sobre como a gente precisa esperar a vinda de Jesus. E agora a gente vai para o próximo versículo 5, 12 a 14, que diz assim: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho. Portanto, desculpa, 1 Tessalonicenses 5, 6 a 11, certo? Bota pra mim o próximo, Jolaine. Porque não, bota pra mim o próximo. Como esperar? Bota pra mim agora, por favor. Portanto, não durmamos, 1 Tessalonicenses 5, 6, 11. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios. Pois os que dormem de noite, dormem. Os que se embriagam de noite, se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para quer despertos, quer dormindo, vivamos unindo a Ele. Por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Mas eu quero focar nesse primeiro de 5, 12 a 14, que falam assim: por isso tenham... E ele vai falar sobre aqueles que estão dormindo e sobre aqueles que estão acordados. Por isso, não durmamos como os demais, mas estejam alertas e sejam sóbrios. Quando a gente fala sobre essa palavra sóbrios, a gente vai lá no grego, e é claro que também fala sobre sóbrio de quando você não tem vinho, quando você não está bêbado, mas a palavra sóbrio aqui também fala sobre você ter disciplina, sobre você ter domínio próprio. Ele está falando sobre aqueles que são da luz, aqueles que não dormem de noite, aqueles que não se embriagam durante a noite, ou seja, aqueles que não estão em pecado durante a noite. Nós precisamos agir com sobriedade. Ele fala, estejam alertas, ou seja, ele fala sobre a vinda de Jesus e depois ele fala de como nós devemos esperar a vinda dele. Nós precisamos esperar alertas e nós precisamos esperar
sóbrios. Ou seja, nós precisamos esperar sempre vigilantes, cuidado para que a gente não caia, e nós também precisamos esperar com domínio próprio, sóbrio, sabendo o que nós estamos fazendo. Tem uma vez eu estava conversando, foi até em terapia, estava falando com uma pessoa que ela estava com muita dificuldade de deixar um vício de bebida. E eu estava conversando com ela e realmente é muito difícil quando você, quem aqui enfim, já trabalhou com viciados ou já teve algum tipo de comunicação, relacionamento com pessoas que são viciadas em bebida, é muito difícil realmente você deixar a bebida. E essa pessoa já estava sóbria tem algum tempo, que eu não trabalho já tinha passado por um lugar onde ajudou ele a se recuperar. E eu estava conversando com ele, ele estava falando sobre a dificuldade. Ele dormia pensando na bebida, ele acordava pensando na bebida. Se ele estava feliz, ele queria beber. Se ele estava triste, ele queria beber. Se ele estava ansioso, ele queria beber. E ele falava que aquilo praticamente dominava os seus pensamentos. Ele falava, eu não pensava em outra coisa. Era só o que eu queria fazer. Porque se eu tivesse qualquer tipo de dor, a bebida era a única que podia me deixar um pouco mais animado, ou um pouco mais feliz, ou até mesmo eu não conseguia nem expressar as minhas emoções sem a bebida. Para mim era tudo sobre a bebida. E ele falava exatamente sobre aquela falta de controle. Era como se eu não tivesse controle do meu corpo, era como se eu não tivesse controle da minha mente, e eu precisei de ajuda, e quando eu precisava de outras pessoas para me ajudar, eu precisei de tratamento, porque sozinho eu não conseguia sair. E quando aquela pessoa estava falando exatamente sobre o domínio da bebida, sobre o domínio do vício, e a gente traz para o que Paulo está falando aqui, o que Paulo está falando ela. Olha, as coisas dessa vida e as coisas desse mundo não podem te dominar. Você não pode estar embriagado durante a noite. Você não pode perder o controle, a sua consciência. Há muitas pessoas bebem exatamente para perder a consciência, para perder o controle. Por isso que as pessoas vão para a bebida, porque às vezes a dor é grande demais, ou a solidão é grande demais, que a única coisa que faz eles sentirem um pouquinho de paz, que é uma paz falsa, né? Uma felicidade falsa, talvez seja uma bebida. Queridos, mas o que acontece quando o efeito da bebida para? Você volta a sofrer, você volta a ficar triste, você volta a ficar ansioso. Aquilo não resolve nada. Quando a Bíblia fala sobre embriaguez, exatamente o que Paulo está falando também, usando essa palavra aqui, ele está falando sobre o domínio. Ele está falando sobre quando o pecado nos domina, quando não somos sóbrios, não somos conscientes diante do Senhor. Quando a gente tem uma fé consciente, quando a gente tem uma fé sóbria, quando a gente sabe a razão da nossa fé, quando as coisas vêm, a gente fala, eu não vou fazer isso diante do meu Senhor. Eu sei em quem eu creio, eu sei qual é a minha esperança, eu sei qual é a verdade, eu estou sendo sóbria diante do Senhor, eu estou tendo domínio próprio diante do Senhor e com a minha fé, e eu estou falando, não, eu não quero essas coisas. Querido, nada nessa vida pode nos controlar, se não for o Espírito Santo. Eu sei que eu estou falando de bebida aqui, mas, sinceramente, o celular hoje em dia controla muita gente, muito mais gente às vezes do que bebida. E se a gente se sente no controle de qualquer outra coisa, talvez a gente não esteja tão sóbrio quanto a gente deveria estar. E nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes são pessoas que nos controlam, às vezes são as nossas emoções que nos controlam, às vezes é o celular que nos controla, é o que a gente vê que nos controla. E muitas vezes nós precisamos voltar a isso e falar, Senhor, eu quero sobriedade. Senhor, eu quero domínio próprio. Senhor, eu quero poder dizer não para as coisas desse mundo. Eu quero dizer não para as minhas próprias emoções. E eu quero que o Espírito Santo tenha o domínio sobre a minha vida. A gente precisa tomar muito cuidado, porque enquanto a gente se diverte na escuridão, quando a gente vai provando outras coisas, quando a gente está nesse mundo achando que não tem problema, Jesus vai vir e muitas vezes a gente não vai com ele porque a gente não estava sóbrio. Paulo usa a palavra sóbrio. Esteja alerta, esteja vigilante, esteja sóbrio. Saiba qual é a razão da sua fé. Viva para Jesus Cristo. A nossa fé, queridos, ela é racional. A nossa fé, sim, vão ter momentos de emoções, vão ter momentos de entrega. A gente vai ter momentos que nós vamos chorar, vamos ter momentos que nós vamos se alegrar. As emoções fazem parte de quem nós somos, mas a nossa fé, o nosso culto é racional. A gente explica a nossa fé. A gente crê o porquê que a gente confia em Jesus Cristo. A gente pode não entender logicamente tudo, mas por isso que existe fé. A gente vive por aquilo que a gente não vê. Mas a nossa fé é racional. A gente não está aqui embriagado. Muitas pessoas acham que quando é batismo com o Espírito Santo, você está embriagado no Espírito. Eu detesto essa palavra, porque em nenhum momento eu estou embriagado com o Espírito. Eu estou deixando, o Espírito está falando através de mim, o Espírito está atuando dentro de mim, mas a Bíblia deixa muito claro que o Espírito é sujeito ao profeta. A gente precisa tomar muito cuidado. A gente vê hoje em dia muita coisa na internet, e nós somos
pentecostais, eu creio no poder do Espírito Santo. Pessoas aqui foram batizadas com o Espírito Santo. Até mesmo no nosso último camp, teve pessoas que já foram batizadas com o Espírito Santo no meio de um culto. Mas, queridos, quando a gente fala sobre Espírito Santo, a gente não é embriagado, a gente não fica sem consciência, a gente não é isso que o Espírito Santo faz em nós. A gente não é possesso pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. E ele só nos transforma se a gente deixa o Espírito Santo transformar. E por isso que a gente precisa entender que, ao mesmo tempo que isso é bom, isso também pode ser ruim. Porque eu queria muito que o Espírito Santo tivesse domínio sobre a minha vida, e aí eu não falasse nada errado, e aí o Espírito Santo tivesse... Queridos, a gente deixa o Espírito Santo atuar. E quanto mais o Espírito Santo atua, mais a gente é transformado, mais ele faz nas nossas vidas. Então, em nenhum momento, aqui na igreja... Se você escuta a gente falando em línguas, seja o que for, nós não estamos embriagados. A minha fé continua sendo racional, eu continuo estando consciente, eu continuo ali diante do meu Senhor, sabendo qual é a verdade. Se você me perguntar o plano da salvação, eu vou saber qual é o plano da salvação. A gente ali está vivendo o que a palavra diz, mas em nenhum momento nós estamos sem a nossa consciência diante do Senhor. Por isso que, infelizmente, nós precisamos pedir discernimento, porque até dentro da igreja nós vamos ver muita coisa que às vezes não é bíblica também. Mas, enfim, quando a gente fala sobre a nossa vida estando sóbria, nós precisamos entender e querer estarmos na luz. Outra coisa que fala sobre luz e escuridão é que os nossos atos, e a Bíblia fala sobre isso também, os nossos atos serão colocados à luz. Ou seja, quando Jesus Cristo vier, quando a gente estiver com o nosso Senhor, a separação vai ser muito clara. Vai ser joio e trigo. E não vai ser que nem pai que vira e fala assim, o filho faz uma coisa errada, aí o filho pergunta, pai, por que isso aconteceu? Aí o pai fala assim, porque sim. Porque eu falo sim e é isso e acabou. Não vai ser assim, não. Quando as pessoas forem para o inferno, elas vão saber exatamente por que elas estão indo para o inferno. E quando as pessoas forem para o céu também, a Bíblia diz que nós vamos receber galardão. E tudo que a gente faz para o Senhor, mesmo nas pequenas coisas, elas vão ser recompensadas. Ou seja, quando Jesus vier, ele vai colocar tudo a limpo. Ele vai literalmente colocar a humanidade toda em xeque. Ele vai mostrar o porquê que aquelas pessoas são joio, o porquê que aquelas pessoas são trigo, aquelas pessoas que tiveram oportunidade de se arrepender, aquelas pessoas que tiveram o evangelho pregado para elas e elas disseram não, elas vão saber o porquê que elas são da escuridão. E ao mesmo tempo, os nossos atos e as nossas ações serão colocadas à luz. É claro, queridos, que aquilo que a gente fez no passado, antes de conhecer Jesus Cristo, Jesus já perdoou, Deus já perdoou, e a Bíblia fala que é no mar do esquecimento, mas as ações que a gente coloca diante do Senhor. E é isso que eu sempre falo com o pastor Thomas. Às vezes é muito triste a gente... por a gente conhecer algumas pessoas e por a gente, às vezes, estar dentro, né, de um mundo gospel, às vezes a gente ouve falar de algumas coisas ou a gente conhece algumas pessoas e eu só fico pensando assim, Senhor, tem misericórdia, porque eles acham que eles acham que nada vai ser descoberto, mas mal sabem eles que um dia tudo vai ser colocado diante e exposto diante do Senhor. Por isso que a gente precisa sempre vigiar o nosso coração, vigiar a nossa mente. A gente acha que está tudo bem fazer no escuro, mas nós não pertencemos ao escuro, nós pertencemos à luz. A gente não teme as nossas ações, a gente não teme a nossa consciência, a gente não teme o que a gente faz, a gente não teme porque nós cremos no nosso Senhor. E se um dia a gente erra, a gente volta e a gente pede perdão diante do Senhor e no dia seguinte nós tentamos fazer o nosso melhor diante do Senhor de novo. Não viva com medo de pecado, não viva com medo das suas ações. Se você tem a consciência pesada toda noite, volta, pede perdão e pede transformação do Espírito Santo e siga em frente, queridos. Nós somos filhos da luz, nós não tememos as trevas, pelo contrário, nós não pertencemos a ela. Essas coisas de fazer coisas escondido quando ninguém está vendo, quando o pastor não está vendo, quando eu não estou na igreja. Queridos, isso não faz parte da nossa vida. Isso não faz parte de quem nós somos. Nós somos filhos da luz. Que tudo seja exposto, mas mesmo assim, exposto, crendo que eu estou fazendo a vontade do Senhor. A gente não teme exposição, queridos, porque nós sabemos em quem nós cremos e nós temos a transformação do Espírito Santo. E mesmo que a gente erre, a gente volta, a gente pede perdão e o Senhor nos reconcilia e o Senhor nos fortalece. É assim que a gente vive a nossa vida cristã. E ele vai falar sobre aqueles que estão dormindo e depois ele vai falar, vivamos unidos a ele. Por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. E aí Paulo vai falar sobre a gente encorajar uns aos outros a permanecer. Ele vai falar sobre a gente encorajar uns aos outros a continuar crendo na nossa salvação, na nossa ressurreição em Cristo. E aí logo depois ele vai falar uma das passagens que eu acho umas passagens mais lindas de 1 Tessalonicenses, que é 1 Tessalonicenses 5, 16, 18, que diz assim: alegrem-se sempre,
Orem constantemente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Paulo vai estar falando sobre a volta de Jesus. Ele fala de como a gente tem que esperar. E logo depois ele vai continuar falando, olha, alegrem-se sempre, orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E aí ele fala sobre coisas que, sinceramente, são muito práticas. A gente ama, né, a Bíblia, mas a verdade é que é muito prático. Ele fala, alegre-se sempre. E é difícil a gente pensar numa alegria que é constante. É difícil a gente se alegrar em todos os momentos da nossa vida. É difícil a gente se alegrar quando a gente tem um dia difícil. É difícil a gente se alegrar quando a gente escuta alguma coisa difícil. Mas o que Paulo está falando aqui é, olha, a sua alegria não tem que ser dependente das circunstâncias. A sua alegria não tem que ser dependente se você teve um dia bom, se você recebeu um salário bom, se você recebeu um salário ruim. A sua alegria não é se você acordou bem disposto, se você tem a sua comida favorita para o almoço. A nossa alegria não é dependente das circunstâncias. Porque por mais que eu tenha um dia difícil, por mais que eu esteja passando por uma tribulação, eu creio que eu sou filho da luz e que o meu Salvador vem me buscar. E isso já é o suficiente para eu estar alegre e grato diante do Senhor. É isso que Paulo por isso que Paulo fala da volta de Cristo. E depois ele fala, olha, vocês têm razão para estarem sempre alegres. Vocês têm motivo para sempre se alegrarem diante do Senhor. Mesmo que seja difícil nesse mundo. Mesmo que seja complicado. Vocês não pertencem a esse mundo. Vocês têm uma nova identidade. Vocês pertencem a Jesus Cristo. E Ele vem buscar vocês. Por isso que Ele fala, alegre-se sempre. É difícil como crente. Muitas vezes a gente lembra de perdoar. A gente lembra de não falar palavrão, a gente lembra que a gente precisa não mentir, mas olha o que Paulo está falando também pra gente, alegre-se sempre, não é sorriso, não é só sorrir, não é felicidade é momentâneo, alegria é aquilo que realmente é gerado na nossa alma, é aquilo que realmente a gente sente-se alegre diante do Senhor, porque Ele é o nosso Salvador e Ele nos resgatou, por mais que eu tenha tido um dia difícil. Por mais que eu esteja passando por uma tribulação, por mais que eu tenha tido um diagnóstico, por mais que as circunstâncias não estão como eu esperava, por mais que eu ainda não tenha recebido a minha resposta de Deus, por mais que a pessoa do meu lado tenha me machucado, eu posso me alegrar em Cristo Jesus. E mais do que isso, a Bíblia ainda fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você anda muito triste, se é sempre tudo muito pesado, se é sempre tudo muito difícil, se você se sente triste na presença do Senhor, queridos, começa a pedir, Espírito Santo, frutifica a alegria. A gente ama pedir fruto, e eu acho lindo que a Dani sempre fala disso, né, do renovo da alegria. E é verdade, é algo que a gente precisa pedir para o Senhor. A gente pede domínio próprio, a gente pede fidelidade, a gente pede mansidão. Por favor, peçam paciência. A gente pede muita coisa para o Espírito Santo. Mas algo também que nós precisamos pedir é alegria. Senhor, me dá alegria, renova a minha alegria, a minha alegria de estar na tua presença, a minha alegria de vir à tua casa, a minha alegria de ler a tua palavra, a minha alegria, Senhor Deus, da vida, a minha alegria da minha família, a minha alegria do meu casamento. Renova, Senhor, essa alegria dentro de mim, porque eu quero ser fortalecido pelo Senhor. Não é alegria pelas coisas que nós temos, não é alegria por quem nós somos, é alegria do Senhor, que é a nossa força. E essa alegria, o Espírito Santo pode nos dar. Por isso, saia daqui declarando, eu quero me alegrar sempre. Não é que tá tudo bem se a gente chorar, queridos. Vai ter dias que a gente vai chorar. Mas mesmo no choro, a gente pode estar alegre na nossa salvação. Mesmo no choro, eu posso estar alegre porque eu sei que a noite pode ser difícil, mas amanhã vai vir. Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por mais que eu chore hoje, eu sei que esse choro não vai durar para sempre. Porque por mais que eu chore durante essa vida, vai chegar um momento que o meu Salvador vem me buscar. E Ele já declara que lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá doença, não haverá sofrimento, e eu posso me alegrar na minha salvação. Se alegre diante do Senhor. E depois ele vai falar, ore constantemente, orem constantemente. Ele fala sobre a gente se alegrar, ele fala sobre a gente orar constantemente. Não significa que você vai passar aí o dia inteiro em oração, você não vai trabalhar, você não vai comer, você não vai fazer nada. Quando ele fala de orar constantemente, nós oramos na nossa mente. Olha que lindo, a verdade é que é muito lindo a gente pensar nisso. Porque através de Jesus Cristo, pela morte de Jesus Cristo na cruz, se a gente pensar, olha que lindo, se a gente pensar e a gente falar com Deus em pensamento, o nosso Deus, Criador do todo o universo, Ele recebe a nossa oração.
Não é algo mais impossível a gente ter livre acesso ao Pai. Através do sacrifício de Jesus Cristo, queridos, eu posso fechar a porta do meu quarto e agora eu estou num altar diante do Senhor, porque a presença do Senhor está ali e eu agora estou conversando com o Criador do mundo, com aquele que mais me ama, com o meu Pai, o meu Senhor, o meu Salvador. Querido, é tão incrível a gente pensar nisso, que a gente pode orar constantemente. E orar, e nessa a palavra em grego aqui de oração, é qualquer tipo de comunicação. A gente pensa em orar só em a gente falar com Deus. Oração também é ouvir de Deus. Oração também é passar tempo na presença do Senhor, é ter comunhão com o Senhor. Tem oração que a gente pede, tem oração que a gente só louva, tem oração que a gente agradece, tem tempo de oração que a gente escuta também o que o Senhor tem para falar e a gente deixa o Espírito Santo falar conosco. Orar constantemente significa estar em comunhão com o Senhor. Constantemente, não importa aonde a gente esteja, se a gente está no trabalho, se a gente está em casa, se a gente está se divertindo com os nossos filhos, se a gente está na igreja, se a gente está com os nossos irmãos e irmãs, não importa aonde a gente esteja, nós estamos em comunhão com o Senhor. Eu falo com Ele, eu escuto dele, eu tenho comunhão com Ele, eu deixo Ele agir na minha vida, porque Ele é a minha fonte de vida, a minha fonte de esperança, o meu maior amor, o nosso melhor amigo, o nosso Pai. Então, por que a gente acha que muitas vezes nós não precisamos estar em comunhão com Ele? E Ele fala, se alegrem-se, orem constantemente. Isso significa, se a gente está preocupado, a gente vai orar. Se a gente está cansado, a gente vai orar. Eu falei isso em Orlando, eu vou falar aqui também. Quando eu vou falar só mais um caso de terapia, eu espero que você não vai online, depois eu vou ter que tirar, pastor Thomas. Mas enfim, aí eu tava numa sessão de terapia e aí eu estava atendendo um casal e o marido estava falando que quando ele chega em casa, ele vai pro celular, porque ele não quer ficar resolvendo o problema, porque ele resolve o problema o dia todo e tudo mais, aquela coisa toda. E a reclamação da esposa é que ele não passava tempo com os filhos, porque ele estava sempre no celular. E aí ela falava assim, poxa, você passa o dia fora de casa e quando você chega, você fica no celular. E aquela discussão toda que começa numa sessão de casal. E aí eles conversando sobre o celular, e eles são cristãos. E eu falo assim, mas por que você entra no celular? Ele fala assim, porque quando eu tô preocupado, eu vou pro celular. Aí eu falo assim, o que mais você faz quando você vai pro celular? Quando eu tô triste, eu vou pro celular. O que mais você faz quando tá... quando eu quero ver algo divertido, eu vou pro celular. Eu falei assim, querido, olha só, eu até entendo se você não quer ter estresse, mas você não acha que tá errado da onde tá vindo essa sua fonte, né? Porque você tá cansado, você vai pro celular. Você tá triste, você vai pro celular. Você tá com raiva, você vai pro celular. Você tá alegre, vai pro celular. Aonde é que tá até Deus no meio disso tudo? Aonde é que tá a sua família no meio disso tudo? A gente precisa tomar muito cuidado, porque é muito fácil a gente estar ansioso e a gente ir pro celular. Mas é também fácil a gente estar ansioso e a gente abrir nossa Bíblia. É um livro que nós temos em casa, nós temos aplicativo, até no celular. É muito fácil a gente estar triste e a gente abrir nossa Bíblia. É muito fácil a gente estar ansioso e a gente abrir a nossa Bíblia. O problema é que a gente está tão acostumado a gente usar outras coisas quando a gente está ansioso e quando a gente está triste, que o que Paulo está falando pra gente é, ora constantemente. Você está triste, você vai orar. Você está preocupado, você vai orar. Você está cansado, você vai orar. Você está ansioso, você vai orar. Você está feliz, você vai orar. Você quer louvar, você vai orar. A gente precisa ter esse estímulo na nossa vida, a gente precisa ter essas ações na nossa vida. E a oração é constante, queridos, não importa o que a gente esteja passando. A gente está muito acostumado a usar outras coisas quando nós estamos ansiosos e a Bíblia já está falando, olha, você está ansioso? Dá para mim, joga em mim, traz os teus fardos e eu os aliviarei. A gente está tão acostumado a fazer outras coisas que muitas vezes a palavra do Senhor está ali disponível para nós. O Senhor, o Criador do universo, está disponível para nós, porque nós temos livre acesso a Ele. E a gente não vai a Ele. E a gente fica usando pessoas, a gente fica usando celular, a gente fica usando coisas, quando na verdade, Paulo mesmo já diz, alegrem-se, orem, orem. E ele ainda vai falar assim sobre nós praticarmos ações de graças. Deem graças em todas as circunstâncias. Ele fala primeiro sobre a gente. Sobre a gente se alegrar, ele fala sobre a gente orar e depois ele fala sobre nós darmos graças em todas as circunstâncias. Dar graça ao Senhor numa notícia ruim ou numa situação ruim é difícil. Mas o que Paulo também está nos falando é a alegria é independente das circunstâncias. A oração é independentemente das circunstâncias. As ações de graças também vão ser independentemente das circunstâncias, porque por mais que as circunstâncias mudem, por mais que um dia eu esteja bem, no outro dia eu esteja ruim, o nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus é o mesmo. O nosso Deus permanece sendo bom, permanece sendo fiel. Querido, se você teve uma semana difícil e você chegou aqui na igreja, saiba, o seu Deus continua sendo bom, continua sendo fiel,
fiel, o nosso Deus continua sendo aquele que cuida de nós, o nosso Deus continua do nosso lado, o nosso Deus é aquele que sara as nossas feridas, o nosso Deus permanece o mesmo. Os nossos dias oscilam, nossas emoções oscilam, mas o nosso Deus, queridos, ele permanece o mesmo. E o que Paulo está falando é, isso tudo é independente das circunstâncias. Traz as suas ações de graças, porque o nosso Deus continua sendo bom, continua sendo fiel. Agradeça, por mais que seja difícil. Agradeça ao Senhor, não só por as coisas que nós temos nessa vida, mas agradeça ao Senhor por quem Ele é. Agradeça ao Senhor pela sua bondade. Agradeça ao Senhor por você ter mais um dia de vida. Agradeça ao Senhor pela sua casa, pela sua família. Agradeça ao Senhor. O triste é que quando a gente tem alguma coisa acontecendo na nossa vida, é como se aquilo fosse uma parede. A gente passa a nossa vida e a gente só consegue olhar para a parede. A gente não tem mais nada à nossa volta, não tem mais nada por trás, a gente esquece do que a gente já passou e a gente fica olhando para aquela parede o tempo inteiro. E quando Paulo fala sobre essas coisas, ele está falando, olha, a vida é muito mais do que essa circunstância, do que esse problema, do que essa parede. Vai orar, vai se alegrar, vai se colocar o seu coração diante do Senhor. O nosso Deus é muito maior do que as circunstâncias dessa vida, do que as coisas pequenas. A gente vai ver que toda hora os discípulos ficavam discutindo coisas pequenas, e Jesus virava para eles e falava assim, olha, é muito maior do que isso, para de perder tempo só olhando para os seus problemas, coloca diante do Senhor, ora, agradece. Queridos, que por mais que a gente tenha essa parede hoje, quanta coisa o Senhor já não fez na nossa vida. E o mesmo Deus que fez lá atrás é o mesmo Deus que pode fazer hoje, é o mesmo Deus que pode fazer amanhã. Quantos milagres a gente já não viu, quantas bênçãos a gente já não recebeu, quantos problemas a gente já não passou com Cristo. Os problemas vão mudando. Amanhã, os problemas de hoje vão ser diferentes dos problemas de amanhã. E tá tudo bem, porque eu consigo passar por esses problemas, porque a alegria do Senhor é a minha força, porque eu creio na palavra de Deus, porque eu creio que eu tenho um Deus que me ama, um Deus que está comigo. Por isso que tudo que ele fala aqui é independentemente das circunstâncias dessa vida. Ore, se alegre e agradeça ao seu Deus. E a gente vai continuar, que agora já estamos no finalzinho dessa carta. Ele vai falar também, depois de tudo isso, ele fala em 1 Tessalonicenses 5, 19 e 24, diz assim: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Afastem-se de todo tipo de mal, que o próprio Deus da paz os santifique por completo. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que o chama é fiel e fará isso. No final da carta, a gente tem essas falas que são as instruções finais, que é quando ele fala sobre nós nos alegrarmos, sobre nós louvarmos. E ele vai falar agora sobre não apaguem o espírito. E eu queria rapidamente, só refletir rapidamente isso com vocês, que quando a gente tem essa palavra, apaguem o espírito, a gente está falando sobre aquelas... É como se fosse uma palavra que significa sufocar o espírito. A gente vive com Deus, a gente ama o Senhor, mas muitas vezes, infelizmente, a gente apaga o espírito, a gente sufoca o espírito, a gente não dá voz ao Espírito Santo, a gente não deixa o Espírito Santo atuar nas nossas vidas. Infelizmente, a gente vai ver hoje muitas igrejas que apagam o Espírito Santo, que sufocam o Espírito Santo, que não dão espaço para o Espírito Santo atuar. Muitas pessoas hoje que pregam em púlpito, falando que o Espírito Santo, que o fruto do Espírito, que os milagres do Espírito, não fruto, mas que os dons do Espírito, que o milagre do Espírito, ou seja, hoje o Espírito Santo não faz mais milagre, hoje não tem mais dons, não tem mais profecias. Queridos, o que Paulo está falando aqui é, olha, cuidado, não apaguem o espírito, não sufoquem o espírito. Sabe quando o fogo tá super forte? O Thomas adora acender vela lá em casa, e aí eu fico desesperada, porque às vezes a vela tá acabando, aí o Thomas fica falando, não tem problema, porque quando a vela acabar, ela vai apagar sozinha, e eu fico desesperada com medo de dormir com vela acesa, não durmo com vela acesa, tenho um desespero com vela acesa. Mas enfim, aí a vela tá ali acesa, você bota a tampa, e aquilo já se dissipa, aquilo já apaga, ou quando o fogo tá muito forte, você joga areia em cima do fogo e o fogo vai se apagando até que ele fique completamente apagado. O que Paulo está usando aqui, essa palavra, fala exatamente sobre isso, sobre apagar o espírito. Quando você joga areia, quando você sufoca, muitas vezes na nossa vida o Espírito Santo fala conosco, Johnny, cuidado com isso, Johnny, muda esse agir, Johnny, olha para o que você está olhando, cuidado, tadinho, não é só a Johnny, né, mas com todos nós. Johnny, cuidado com isso. E a gente vai ignorando o Espírito Santo, a gente vai deixando o Espírito Santo para trás, a gente vem para a igreja, a gente sente o Espírito Santo fala conosco, e aí a gente sente aquele toque, ou a gente está em casa lendo a nossa Bíblia, e o Espírito Santo fala conosco, e a gente vai ignorando, a gente vai deixando para trás, a gente vai deixando de orar, a gente vai deixando de buscar, e aí quando a gente vê, a gente se sente completamente distante
do Espírito. E ele fala, não apaguem o Espírito. E depois ele vai falar sobre as profecias, e ele vai falar exatamente sobre colocar à prova, reter o que é bom, mas sobre a gente não apagar o Espírito Santo, sobre a gente não parar de crer nos dons do Espírito, sobre a gente deixar o Espírito Santo atuar nas nossas vidas. Por isso que a gente vem para a igreja, a gente fala, Espírito Santo, o Senhor tem completa liberdade de agir no nosso meio, de falar conosco. Nós precisamos tomar cuidado, porque quanto mais a gente ignora, quanto mais a gente deixa o Espírito Santo no vácuo, quanto mais a gente não obedece o Espírito Santo, mais longe a gente vai ficando de Deus. Às vezes aquela pessoa vem para mim e fala assim, eu tô me sentindo longe do Senhor. E a pergunta é sempre a mesma, qual foi a última vez que você literalmente derramou a sua alma na presença do Senhor? Qual foi a última vez que você realmente louvou ao Senhor com tudo que você é, com tudo que você não deixou os pensamentos tomarem o controle da sua vida, mas você realmente se colocou na presença do Senhor e falou, Senhor, mesmo que eu não entenda, mesmo que seja difícil, mesmo que esteja doído, mesmo, Senhor, que eu não esteja sentindo nada, eu coloco diante de Ti o meu coração, a minha mente, a minha vida. Qual foi a última vez que você realmente sentiu o toque e a fala do Espírito Santo na sua vida, no seu devocional? Nós precisamos querer ter um relacionamento com o Espírito Santo. Nós precisamos querer deixar o Espírito Santo agir. Por isso que para o camp a gente vai jejuar. A gente vai orar, vamos, mas nós vamos jejuar. E o nosso jejum vai ser, Senhor, fala conosco de forma individual, que o Senhor traga exatamente o que a Dione precisa, o que a Vanessa precisa. E nós, como igreja, que a gente receba aquilo que o Senhor tem preparado para nós, porque a gente jejua pedindo a presença do Espírito Santo. Porque não adianta organização, não adianta atividade, não adianta nada se não tiver a presença do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. A gente pensa muito nisso para a igreja, mas para a nossa vida é o mesmo. Não adianta nada eu estar fazendo o meu trabalho, não adianta nada eu até estar recebendo dinheiro, não adianta nada eu estar limpando a minha casa, eu estar cuidando das minhas coisas, se eu não estou deixando o Espírito Santo agir na minha vida. Não apague o Espírito Santo, não ignore o Espírito Santo. Queira mais de Deus, queira mais ter esse relacionamento com o Senhor. Porque o Espírito Santo é aquele que vai selar, que primeiro que ele é aquele que nos sela, mas é aquele também que vai garantir a você a alegria, é aquele que vai garantir você que você pode sim dar graças ao Senhor, aquele que vai garantir que você pertence a um Deus que vai voltar por você. As pessoas às vezes perguntam, como é que eu sei que eu vou? E aí eu te pergunto, você tem um relacionamento com o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que nos faz ter a certeza da nossa salvação. O Espírito Santo, quando a gente se relaciona com o Espírito Santo, a gente não tem dúvida, queridos. Quando a gente sabe quem nós somos em Cristo, a gente se alegra. Eu sei que a gente pode ter momentos que a gente cai, mas a gente logo se levanta, porque a gente escuta o Espírito Santo falando pra gente, se arrepende, não faz isso, volta. O problema é que quando a gente apaga o Espírito Santo uma vez, apaga outra vez, a Bíblia diz que às vezes a nossa mente fica cauterizada. O que era pecado, pra gente não faz, não é mais, a gente não se sente mais mal. O que a gente não sente mais mal de não buscar a Deus. A gente vem pra igreja e a gente sai da mesma forma. Se isso tem acontecido, cuidado. Você pode estar jogando mais areia no Espírito Santo do que você acha que você tá. E quando a gente tem um relacionamento com o Espírito Santo, a gente se alegra mesmo na dificuldade. A gente agradece mesmo que seja difícil. Se a gente vai pra noite, a gente logo corre pra luz, porque a gente sabe que onde está a nossa salvação. Então hoje, não apague o Espírito Santo na sua vida. Se alegre, ore constantemente, dê graças ao Senhor e deixe o Espírito Santo atuar em você. E aí no final ele vai falar assim: afastem-se de todo tipo de mal, que o próprio Deus da paz os santifique por completo. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que o chama é fiel e fará isso. E aí no final ele fala assim: olha, afasta-se de todo tipo de mal, que você seja irrepreensível diante do Senhor. Deixa o Espírito Santo atuar, deixa o Espírito Santo fazer, seja transformado, assim como a gente cantou aqui, renova-me, Senhor. E quando nosso Senhor Jesus Cristo encontrar a sua noiva, que a gente esteja irrepreensível diante do Senhor. Esteja alerta, esteja sóbrio, alegre-se, ore, dê graças ao Senhor. Se afaste de todo tipo de mal. E só um parênteses aqui. Quando a Bíblia fala de todo tipo de mal, tem uma versão antiga que fala até a aparência do mal.
todo tipo de mal, queridos. Ah, mas eu não cheguei a fazer. Você chegou a pensar, você chegou a conversar com as pessoas que fazem todo tipo de mal. Se de alguma forma aquilo você vê aquilo e o Espírito Santo te incomoda, se de alguma forma você tem agido de alguma forma, falado de alguma forma e o Espírito Santo tem te incomodado e você sabe que no fundo, se aquilo fosse colocado na luz diante de Deus, Deus não se alegraria, tá na hora então da gente mudar. É todo tipo de mal, até a aparência do mal, seja o que for. Se afaste de todo tipo de mal. Se coloque diante do Senhor, peça ajuda dele, esteja vigilante, alegre-se, ore, dê graças ao Senhor e deixe Deus agir na sua vida. Porque lembre-se, um dia ele vem. Um dia ele vem nos buscar e nós estaremos com ele. E isso não é motivo de medo, mas é motivo de consolação e de alegria na presença do Senhor. Quero convidar você a ficar de pé e nós vamos orar diante do Senhor para Ele nos ajudar a fazer essas 3 coisas. Aliás, 4. Para Ele nos ajudar a ficarmos vigilantes, prontos, que a gente possa se afastar de todo mal. Nós vamos orar para que Deus nos ajude a sempre nos alegrarmos, para orarmos constantemente, para darmos